Vamos então iniciar o nosso módulo Conceitos Iniciais. E a primeira coisa que eu queria conceituar é a definição de incorporador. O que é um incorporador? E essa definição a gente vai encontrar lá na lei que foi definida em 1964, que é a Lei 4.591, onde eles definem que o incorporador é uma pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sobre o regime condominial, ou que meramente aceite propostas para a efetivação de tais transações, coordenando e levando o termo à incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega a certo prazo, preço e determinadas condições nas obras concluídas. Pessoal, você pode reparar o seguinte, que a principal descrição, contida na lei refere-se ao compromisso e efetivação da venda de frações ideais de unidades autônomas. Então, o que de fato vai ter maior responsabilidade e desafio para o incorporador vai ser a própria venda. Isso é muito importante, porque o desempenho nas vendas vai ter aí grande influência no resultado financeiro desse empreendimento, seja ele positivo ou negativo. E é por esse motivo que a gente entra durante os 7 módulos, 2 deles são de vendas, justamente porque ela tem maior influência no resultado dos nossos projetos. E é por isso que a gente vai dar muita atenção a ela, ok? O segundo grife que eu fiz foi essa questão do regime condominial, ou seja, presume-se que para você ter uma incorporação imobiliária, para você ser um incorporador, você tem que trabalhar com regime de condomínio. E quando a gente fala de condomínio, a gente fala de mais de uma unidade. Inclusive, no apoio à produção, você só consegue tirar um apoio à produção a partir de 2 unidades até 500 unidades. Isso é também um erro muito comum. Eu conheço muitos incorporadores que pensaram que iam conseguir fazer mais de 500 unidades e desenvolveram todo um projeto em cima de um módulo muito grande com muitas unidades. E acaba que a Caixa Econômica não aceita dessa forma. Okay? Você tem que separar e dividir em módulos de menos de 500 unidades. E se você for pensar também, comercialmente falando, isso não é interessante. Bom, imagina o seguinte, se você tivesse 2 armas, uma pistola e um canhão, e você precisa derrubar um alvo, qual que você usaria? Provavelmente a pistola, porque o tiro de canhão é só quando você precisa derrubar um alvo muito grande, e você já tem a mira certa, você já tem a direção. No apoio à produção é a mesma coisa. Você não precisa fazer um empreendimento muito grande e o risco de você fazer um empreendimento muito grande é muito alto, porque ao longo da etapa, ao longo das vendas, você vai percebendo pequenas mudanças que você precisa fazer no seu produto, que se você fizer ele num módulo muito grande, você pode acabar falhando, pode acabar errando. E olha só, eu conheço um incorporador que fez o primeiro empreendimento apoio à produção, lá nas cidades em volta do Recife, e ele fez um empreendimento grande de casas, e foi uma quantidade muito grande do condomínio. E aconteceu exatamente isso. Ele errou na tipologia do produto, mas ele já tinha feito o empreendimento todo, já tinha contratado, então ele teve que dar seguimento. Se ele tivesse feito em módulos pequenos, ele poderia ir validando e modificando e melhorando o produto. Algumas sacadas comerciais a gente vai ter principalmente nos 2 módulos, que é o módulo 4 e o módulo 5, ok? Outro grife importante que a gente pode colocar aqui é essa expressão, que fala que o incorporador é aquela figura que vai coordenar e levar ao termo a incorporação e responsabilizar-se, conforme o caso, pela entrega a certo prazo dos preços e determinadas condições. Então, coordenar, levar ao termo a incorporação e responsabilizar-se. Levar ao termo, o que é levar ao termo? É finalizar, ou seja, coordenar e finalizar a incorporação responsabilizando-se.
claro, pelo lucro ou pelo prejuízo. Parece muito óbvio, não é? Que o incorporador vai ser o responsável. Mas é muito comum a gente ver casos em que o incorporador delega essa responsabilidade para algum outro tipo de profissional quando ele não deveria. Vou dar um exemplo para você. Um rapaz me procurou para fazer uma incorporação e ele já estava com um processo bem avançado, já tinha passado pela análise da Caixa, já tinha aprovado todos os projetos, só que ele me chamou para ajudar ele a fazer a venda, viabilizar aquele empreendimento e vender. Só que o laudo de avaliação da Caixa Econômica estava muito baixo e a gente foi estudar a fundo o que tinha acontecido naquele projeto. E você não vai acreditar o que a gente descobriu. Quando eu bati o olho, eu vi logo de cara. Os apartamentos deles estavam muito grandes, a área estava muito grande para a tipologia. Ele estava fazendo empreendimentos ali que iam ser vendidos pela Minha Casa Minha Vida e estava fazendo apartamentos de 2 quartos, com um banheiro só, com metragens entre 58 a 64 metros quadrados. Né? Então, o que acontece? Ele estava fazendo um apartamento que poderia dar para ele aumentar para uma outra tipologia, colocar um terceiro quarto ou colocar mais uma suíte. E o que acontece? Quando eu perguntei para ele o que tinha acontecido, ele disse que foi uma sugestão, né, uma decisão do arquiteto. E ele confiou essa decisão para o arquiteto. Veja bem, essa é um clássico exemplo de informação, de decisão que o incorporador não pode delegar. Ele tem que ter o conhecimento, né, do qual tipo de produto vai ser desenvolvido e ele demanda para o arquiteto o desenvolvimento do que ele está demandando ali. Né? Ele não pode simplesmente delegar essa responsabilidade, porque, ao final de contas, quem vai ser responsabilizado pelo lucro ou pelo prejuízo vai ser o próprio incorporador e não o arquiteto. Então, vamos seguir. A próxima definição é: quem pode ser um incorporador? Né? De acordo com a Lei 4.591, a mesma lei, né, a iniciativa e responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador, que somente poderá ser só 2 possibilidades. Só que dentro dessas 2 possibilidades, a gente tem uma infinidade, eu vou mostrar para vocês. A, o proprietário do terreno, o promitente comprador ou o cessionário deste ou o promitente cessionário, com o título que satisfaça os requisitos da linha do artigo 32. E B, o construtor ou corretor de imóveis. Olha que interessante. Quando ele fala do proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário ou promitente cessionário, isso quer dizer que qualquer pessoa que tiver uma procuração ou qualquer pessoa que for o comprador desse lote vai se figurar como incorporador. Então é exatamente isso. Se o terrenista passar uma escritura pública para o incorporador e ele registrar esse lote em nome da SPE, ele já pode se figurar, né, como um representante, um incorporador, e poder fazer a venda das frações ideais, ou seja, das unidades autônomas. Tudo bem? Podemos seguir então, né? Seguimos então. A próxima definição é do que é uma incorporação imobiliária. Né? E a própria lei, ela define o que é, o que não é e quando começa e termina o trabalho, né? A responsabilidade do incorporador. O que é? A incorporação imobiliária é a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, a alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Então, a gente pode fazer empreendimentos tanto residenciais, casas, como apartamentos, como comerciais, também sem problema nenhum. Ok? E o que não é? À luz dessa lei, na incorporação, quando a venda das unidades autônomas é realizada após a conclusão do edifício, não é uma incorporação imobiliária. Ou seja, ele não está descrevendo aqui a modalidade individual, onde o construtor ele constrói unidades para depois vender essas unidades. Então é exatamente isso. Segundo a lei, isso não é considerado uma incorporação imobiliária, e sim uma simples compra, construção e venda. Né? Por quê? De fato, a gente tem a convenção do condomínio, instituição, a gente passa por todos os processos que a gente passa no apoio à produção. Porém,
isso é feito depois, né? Depois que a unidade está pronta e não tem venda na planta. O que é a modalidade individual? São aqueles construtores que constroem, depois colocam para vender. Constrói com capital próprio ou com recurso de investidor e coloca para vender. E a gente já sabe que essa modalidade existem alguns riscos inerentes a ela. Um deles é essa famosa mudança de legislação, mudanças de regra de financiamento, que, inclusive, já faliu várias construtoras, vários construtores, durante o período do Minha Casa Minha Vida. Eu me recordo, a primeira mudança na legislação no Minha Casa Minha Vida não era regra a necessidade de construir uma casa com laje, então os construtores faziam com forro de PVC. Agora imagina você, se você tivesse com 500 casas em andamento, todas elas com forro de PVC, e da noite para o dia você não pode mais financiar essas casas. Você tem duas opções. Ou você destelha tudo, todas as casas, e faz a laje, ou você aceita desligar essas unidades, perdendo praticamente todo o seu lucro. Porque hoje o subsídio ele gira em torno aí de até R$55 mil. Então, se você perde esse subsídio, provavelmente você vai perder todo o seu lucro para conseguir desfazer e vender essas unidades, né? Além disso, toda vez que a gente fala de imobilização de capital, a gente está falando de risco alto, né? Porque o risco ele é inerente à quantidade de capital que você tem que colocar ali naquele empreendimento, ok? Então, seguimos. Outra coisa que eu achei interessante e destaquei é que a extinção da incorporação imobiliária, ela se dá quando, de acordo com a lei? Se dá quando é expedido o habeas, né? Só que a gente sabe que isso não é verdade no apoio à produção. Primeiro ponto, a gente sabe que existe a garantia de 5 anos da construtora, que a construtora precisa prestar para aquele empreendimento. E a gente vai ver muito bem essa questão da garantia de 5 anos no nosso módulo 7, né, do pós-obra, onde a gente vai explorar muito bem o que é devido, o que não é. Então, no caso em que a construtora é a mesma que o incorporador, acaba que o incorporador não pode se desvincular totalmente desse empreendimento. Ele precisa prestar essa garantia de 5 anos, né, e garantir a solidez e integridade, né, e segurança desse edifício, né, quando essas duas figuras são a mesma. E o segundo ponto é, eu não sei se você sabe, pode ser que seja uma grande novidade para você, mas no apoio à produção, a SPE e todos que compõem a SPE são responsáveis pela inadimplência do cliente durante a construção, né? Então, o cliente tem que pagar os juros de obra. Se ele não pagar os juros de obra, já é debitado automaticamente na conta do empreendimento os juros de obra que o cliente não pagou e fica sob tua responsabilidade. Tá, ok, mas isso é antes do habeas. Ok, porém, depois do habeas, a SPE e a construtora e todos os integrantes também são responsabilizados pela inadimplência dos clientes. Provavelmente você não sabia dessa informação, mas o que acontece é o seguinte, já aconteceu com alguns construtores que eu vi que aconteceram, na qual eles fizeram o primeiro empreendimento deles no apoio à produção, desligaram todas as unidades, venderam, finalizaram. Quando eles estavam indo para o segundo empreendimento apoio à produção, a Caixa Econômica identificou que a inadimplência dos clientes daquele primeiro empreendimento estava muito alta e impediram eles de fazer esse segundo empreendimento apoio à produção, porque a inadimplência do primeiro estava muito alta. E esses construtores, eles tiveram duas opções. A primeira delas foi quitar a dívida dos clientes, né, para que a inadimplência volte à normalidade, né? E um deles acabou optando parcialmente por essa opção. E a segunda opção foi montar um plano detalhado para diminuir essa inadimplência dos clientes que financiaram direto com a Caixa, né, que não tem mais nada a ver com o incorporador. Mas ele foi responsabilizado em cobrar os clientes diretamente e reduzir essa inadimplência, fazendo essa comunicação e cobrança com o cliente. Já imaginou? E olha só, pode parecer um pouco injusto, não é?
a Caixa Econômica ou a instituição bancária vir te cobrar essa inadimplência dos clientes que você já vendeu. Mas a gente tem que lembrar que o apoio à produção ele é uma parceria, né, no qual a Caixa Econômica te disponibiliza juros atrativos para você construir o teu empreendimento e fazer o desligamento de unidades do Minha Casa Minha Vida na planta, para você trabalhar com o recurso do próprio cliente, incluindo o próprio subsídio, e em troca ela pede que você traga clientes de qualidade, né? Clientes que vão, de fato, pagar as prestações e assumir ali com aquela responsabilidade financeira. Então, não deixa de ser uma parceria, né? Então, é muito importante, por isso, você não fechar os seus olhos para o comercial, para as suas vendas, né? Você não pode delegar e fechar os olhos 100%, passar essa responsabilidade para os profissionais, para os corretores, para as imobiliárias. Você precisa ter os teus próprios critérios de aceitação dos clientes. Isso que a gente vai olhar lá no módulo 5 e no módulo 6. Quais são os critérios para a gente saber se aquele cliente de fato é bom. Por quê? Infelizmente, nem todos os profissionais, né, corretores, imobiliárias, trabalham de forma honesta. Hoje em dia, existe muita falsificação de documentação, existe criação de contra-cheques, existe assinar carteira de clientes informais em empresas fictícias. Isso é uma grande realidade, né? Nós, incorporadores, não podemos fechar os olhos para os profissionais que trabalham dessa forma. A gente tem que estar atento, tem que estar ativo e tem que fazer um filtro mesmo, porque nós não podemos pegar esse tipo de cliente, senão nós vamos ser responsabilizados por essa inadimplência também, ok? Então, não se extingue assim no Habits, não. A gente ainda tem algumas responsabilidades que a gente vai ter que cuidar, ok? A próxima definição que nós vamos fazer é a do que é o apoio à produção, né? Ou você pode conhecer também como crédito associativo. Os dois nomes, eles se referem à mesma questão, né? à mesma modalidade. Ah, Guilherme, por que crédito associativo? Porque não deixa de ser uma associação entre os moradores, né, que vai te gerar um crédito para a construção, ok? E da mesma forma, apoio à produção não deixa de ser um apoio ao construtor, ao incorporador. Então, é por isso a origem do nome. Mas nada mais é do que uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal, tá bom? Para o financiamento de empreendimentos habitacionais, comerciais e mistos, com financiamento direto às construtoras, né, ou incorporadoras ou SPS, para a comercialização de unidades. Vocês vão perceber que o apoio à produção ele não foi feito para fazer poucas unidades, porque de fato é um processo bem burocrático. E o trabalho para você desenvolver poucas unidades é o mesmo de desenvolver muitas unidades. Então o que eu recomendo é que você tenha um critério, tá, para pegar empreendimentos de apoio à produção. Eu acredito que, no mínimo, você pode pegar empreendimentos com faturamento de pelo menos 7 dígitos, né? Pelo menos 1 milhão de faturamento. Se não, acredite em mim, não vale a pena. É melhor você buscar outras formas de desenvolver esse produto, outras formas de captação de recursos, até com investidores um pouco mais caros, né? Um recurso um pouco mais caro. O apoio à produção ele vale muito a pena para fazer mais unidades, para você conseguir escalar. Então eu recomendo, o ideal seria algo em torno de 2 a 10 milhões para o seu primeiro apoio à produção. Acredite em mim, não é algo tão fora, tão difícil de ser feito não, ok? A gente vai explorar todos esses passo a passo. Continuando então, que permite você trabalhar com o recebimento das unidades vendidas e com o valor do lote, proporcional ao que foi executado na obra, sem que tenha que pagar juros por esse recurso. Eu vou desenhar isso para vocês verem como é que funciona, tá bom? Pode ser utilizado também para condomínios de casas, tanto de casas como de apartamentos. O único que permite que possibilita você vender unidades do Minha Casa Minha Vida na planta. Mas nenhuma modalidade vai te permitir fazer isso que não seja o apoio à produção, tá bom? Então, a gente vai encerrar por aqui e na próxima aula eu vou desenhar para você, exemplificar para você como é que funciona essas questões, tanto da demanda mínima, como dos financiamentos e dos repasses, ok? Aguardo você lá.